Sabe aquela ideia de que ser uma pessoa boa é, sei lá, só seguir as regras, ticando uma caixinha de cada vez? Pois é, no Sermão da Montanha, Jesus chega e basicamente vira essa mesa. Ele nos convida a mergulhar fundo, a ir muito além da letra fria da lei para descobrir um jeito completamente novo de viver a fé. Imagina só a cena. Para quem estava ali ouvindo, a lei, os profetas, isso era o chão, a base de tudo. E aí chega Jesus. A pergunta que não queria calar era: ele veio para demolir tudo isso? Para botar abaixo o alicerce da fé de um povo inteiro? A resposta dele, olha, é surpreendente. E ele responde na lata, sem rodeios: não pensem que eu vim para abolir, para acabar com tudo. Eu vim para dar pleno cumprimento. Ou seja, ele não está jogando a escritura fora, muito pelo contrário. Ele está defendendo, mas querendo resgatar o verdadeiro sentido, sabe? Tirar daquela casca superficial da interpretação ao pé da letra. Mas o que raios significa dar pleno cumprimento à lei? Então, vamos lá. Pensadores como Santo Agostinho, por exemplo, dão uma luz sobre isso. Cumprir aqui tem tipo um sentido duplo. Pensa num quebra-cabeça gigante. Cumprir é, primeiro, colocar aquela peça que faltava, sabe? A peça que finalmente revela a imagem toda. E, ao mesmo tempo, é viver essa imagem, é encarnar o que ela representa de verdade, com sinceridade total. E é aqui que está a sacada genial, a grande virada. A ideia não é rasgar o livro de regras de jeito nenhum, é mudar o foco. Em vez de ficar só na neurose com o que a gente faz por fora, com as aparências, o convite é para olhar para dentro, o que está rolando aí no coração. É exatamente isso, sair da letra e mergulhar no espírito da lei. E essa mudança de foco nos leva direto para uma ideia central que Jesus apresenta, o que ele chama de justiça superior. Tá, mas o que é isso afinal? O que essa justiça tem de tão superior em relação à justiça que todo mundo conhecia? É uma forma de agir que vai muito além de só seguir a regra por fora, como os escribas e fariseus faziam. O foco é total na intenção do coração, numa busca de imitar a perfeição de Deus. Para ficar mais claro, não é só sobre não assaltar o banco, é sobre nem sequer cobiçar o dinheiro que está lá dentro. A justiça de verdade para Jesus brota daí, da pureza das intenções. Olha só esse contraste, ele é a chave de tudo. De um lado, a justiça dos escribas, focada nos atos, na lei, em evitar a punição. A pergunta era: o que eu sou proibido de fazer? Do outro lado, a justiça do reino. Essa é outra história. O foco é no coração, no espírito da lei, na busca pelo amor. A pergunta que muda completamente não é mais o que eu não posso fazer, mas sim quem eu sou chamado a me tornar. É uma mudança radical de perspectiva. E o legal é que Jesus não fica só na filosofia, não. Para mostrar na prática como interpretar esse tal espírito da lei, ele traz exemplos do dia a dia. Bora ver o primeiro deles, que fala sobre o mandamento de não matar. Então, o ponto de partida é aquele que todo mundo já sabia de cor e salteado. Não matarás. Ok, essa é a base, o óbvio, não tirar a vida de outra pessoa. Era, digamos, o mínimo do mínimo. Mas aí Jesus vem e radicaliza tudo. Ele fala: eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será réu em juízo. Percebe? Ele vai lá na raiz do problema. Ele rastreia o ato de matar até a sua semente, que é o quê? A raiva, o desprezo, aquele rancor que a gente às vezes deixa crescer aqui dentro. Isso muda tudo de figura, porque não matar agora significa muito mais do que não derramar sangue. Significa arrancar pela raiz a agressividade, o insulto, o desprezo. Palavras também podem ferir, podem matar a moral de uma pessoa, né? Essa rejeição que a gente sente por dentro, esse é o primeiro passo para o ato físico. A violência para Jesus não começa na mão, começa no coração. E se a gente para pensar, isso é de uma atualidade impressionante. Autores mais recentes, como o Papa Francisco, por exemplo, falam muito sobre isso. Sobre como, às vezes, até dentro das nossas comunidades, a gente permite que cresçam ódios, calúnias, difamações, essa guerra entre nós que acontece com palavras e atitudes. E essa mesma lógica, essa ideia de ir lá na raiz, na intenção, Jesus aplica também ao mandamento sobre o adultério, sobre a fidelidade. De novo, o ponto de partida era o conhecido por todos: não cometerás adultério. A regra era clara e o foco era no ato físico, em não trair fisicamente. E mais uma vez Jesus vai na origem. Ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la
já cometeu adultério com ela no seu coração. Pronto, a transgressão foi parar lá dentro. A infidelidade não começa com o corpo, começa com o olhar, com aquele desejo que transforma o outro em um objeto, sabe? Então, o que ele está propondo é uma redefinição total da fidelidade. A justiça maior é não cometer adultério nem no pensamento. É uma fidelidade que envolve a pessoa inteira, corpo, mente, coração, intenções. E mais, ele está falando de uma relação de mutualidade, de transparência, de honestidade, com direitos e deveres iguais para os dois lados, e não só evitar um ato. Ok, vamos para o nosso último exemplo, que é sobre juramentos. Esse pode parecer um pouco mais sutil, mas acredite, é tão radical quanto os outros. É sobre o peso e a verdade das nossas palavras. A lei antiga dizia, não jure falso, ou seja, cumpra os juramentos que você fez em nome do Senhor. A intenção era boa, claro. O problema é que, na prática, isso acabou criando uma brecha. Era como se existisse a palavra normal e a palavra com o juramento, que era a que valia de verdade. E a solução de Jesus? É de uma simplicidade que chega a ser chocante. Ele diz, eu, porém, vos digo, não jurais de modo algum. Basicamente, parem com isso. O papo de vocês tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso não vem de coisa boa. Por que essa radicalidade toda? Porque para ele não podem existir dois padrões de verdade. A nossa palavra tem que bastar. O que ele está fazendo é abolir o juramento para resgatar a veracidade. A palavra de uma pessoa deveria ser tão confiável, mas tão confiável, que não precisasse de nenhum selo extra de garantia. A meta é construir relações baseadas na confiança, onde o sim é sim e o não é não. Ponto final. Certo. Depois de aprofundar tanto assim esses mandamentos, a gente pode ficar pensando, uau, que padrão exigente. Qual o objetivo disso tudo? É para ser um peso, um fardo impossível de carregar? E aqui vem o grande final. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. O objetivo, o alvo de tudo isso é a perfeição do amor. E atenção, perfeito aqui não significa ser sem defeitos, impecável. Significa buscar um amor que é completo, inteiro, incondicional, como o amor de Deus, que se estende a todos sem distinção. Viver os mandamentos nesse nível profundo, a partir do coração, é o caminho para essa transformação. E esse ensinamento, mesmo depois de 2000 anos, nos joga um desafio enorme. Num mundo cheio de raiva, onde as pessoas são tratadas como objetos e a verdade parece relativa, o que significa para a gente, hoje, viver pelo espírito da lei? Não é só sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente é por dentro. A pergunta que fica ecoando é: o que de verdade mora no nosso coração?